Bom dia, terceiro ano. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Inicialmente, eu gostaria de ler um trecho aqui de um livro, Para Comer com os Olhos, para vocês, tá certo? Então, nós temos aqui o título Para Comer com os Olhos, de Renata Santana, tá? Renata Santana é escritora. E o título do livro que ela deu foi Para Comer com os Olhos. É possível a gente comer com os olhos? O que quer dizer essa expressão, comer com os olhos? Vocês já ouviram? Não é que a gente vai colocar comida pelos olhos, mas é quando a gente fica admirando, desejando a comida apenas em ver, né? E aí você vendo aquela comida, você consegue perceber se ela é gostosa ou não. Bora lá. Tá com fome? Abra os olhos. Você tem um cardápio bastante apetitoso para saborear. Que tal um hambúrguer gigante? Quem já comeu? Tão grande que você poderia deitar em cima dele. Fiquem imaginando aí esse hambúrguer gigante que vocês conseguiriam deitar em cima dele. Mas esqueça, este hambúrguer não é para comer, é para ver. Ver e nutrir pensamentos sobre arte. Quem faria um objeto enorme no formato de um hambúrguer? E por quê? Olha aqui o hambúrguer gigante. Em 1962, Claes, um artista pop americano, foi quem transformou este pequeno sanduíche em um objeto de grandes dimensões para pensarmos no consumo exagerado de alimentos típicos americanos e o aumento de restaurantes fast food em seu país. Além de Oldenburg, outros artistas da arte pop usaram o alimento como tema de seus trabalhos. Eles tinham como proposta fazer arte com materiais e produtos comerciais que refletissem o nosso cotidiano, criticando a sociedade do consumo. Andy Warhol, o rei da arte pop, reproduziu a imagem da lata de sopa Campbell's em diversas obras a partir de 1965. Mas o Warhol foi mais longe. Além de pintar latas de sopa, ele fez uma obra comestível, um quadro-bolo, reproduzindo um de seus quadros, que foi devorado pelos convidados em um jantar oferecido na galeria restaurante do artista Daniel Spoeri. Certo? Então ele fez essa obra de arte aqui. Tudo com o tema comida, tá? Vocês viram que foram dois artistas agora. Comer um quadro? Essa história é um pouco indigesta. Nos anos de 1960, quando seus pais talvez nem tivessem nascido, Daniel Spoeri inventou arte, comer arte, um movimento artístico que propunha a criação de obras de arte utilizando materiais comestíveis. Essas obras eram devoradas pelos convidados nos jantares oferecidos em sua galeria-restaurante na Alemanha. Roy também criou um trabalho para esses jantares. Le Coupe de Pinceau, pincelada, uma obra que imita uma pincelada feita com massa de pão de ló e colorida com açúcar amarelo. De tanto olhar para esses bolos, sopas, hambúrguer e doces, a barriga começa a roncar. Os olhos ficam grandes e a barriga parece estar cheia só de ar. Como esta obra de Leda Catunda. Leda não usa alimentos em suas obras, mas esta barriga de tecido inflada é igual à nossa quando acabamos de comer. Então, essa obra de arte dela aqui é uma barriga, ó, que está com muita fome. As imagens abrem o nosso apetite. Não é à toa que as lanchonetes e restaurantes colocam cartazes luminosos nas paredes ou fotos coloridas de seus pratos nos cardápios, né? Então, quando a gente olha para uma comida, dá vontade da gente comer. A gente pode nem estar com fome, pode nem estar com vontade, mas quando a gente olha, dá vontade, não é isso? Então, vamos lá. A gente vai continuar na próxima aula, tá certo, pessoal? Na próxima aula eu continuo lendo a historinha. A gente parou aqui nessa foto de pratos saborosos, tá bom? E a gente vai continuar na próxima para a gente não se alongar. O livro é um pouco longo e eu quero ler por partes com vocês, tá bom?
Aguardem que a gente já vai começar a nossa aula de hoje. Bom dia, terceiro ano. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre o texto instrucional, tá? É um texto, deixa eu colocar aqui, texto instrucional. Tá? Instrucional vem de instruir. O que é instruir? Instruir é dizer como se faz tal coisa, tá bom? Então, é um texto que vai ensinar a gente a fazer alguma coisa, tá? Então, hoje a aula de português, páginas 76, 77 e 78, tá bom? Peguem aí. Logo na página 76, tem um texto instrucional. Se vocês olharem bem direitinho, eu vou dizer para vocês, né? Tem um título, Bolo de Espantalho de Ouro. Bolo de milho com coco, tá? Então, nós temos aqui um texto instrucional, que a gente costuma dizer que é uma receita, né? Então, um texto instrucional, nós temos receita, nós temos um manual de instrução, que está dizendo como é que você vai proceder com aquele material ali, como é que instala, como é que monta, tá bom? Então, vamos lá para o bolo de espantalho de ouro. E logo abaixo tem bolo de milho com coco. Se a gente observar, tem basicamente dois títulos aí, né? Vamos lá. Ingredientes mágicos. Aí tem 3/4 de xícara de leite de castanha de caju, corajoso morno, meia xícara de milho dourado cozido, 200 ml de leite de coco, nuvem escorrida, meia xícara de óleo vegetal saltitante, 3/4 de xícara de açúcar demerara caramelo, uma colher de sopa de vinagre branco de lágrima de gnomo bebê, uma xícara de coco ralado do Vale do Algodão Doce sem açúcar, uma xícara de fubá pó de ouro, uma xícara de farinha de trigo preguiçosa, uma colher de sopa de chia barulhenta, uma colher de fermento químico em pó multiplicador, tá? Isso aqui são os ingredientes. Interessante que ao final ele sempre dá uma pitadinha, né? Porque diz assim, ó, ingredientes mágicos, né? A autora não colocou só que eram ingredientes, ela colocou que eram ingredientes mágicos. Então não é qualquer ingrediente, né? E ao final do ingrediente diz assim, ó, leite de castanha de caju corajoso morno. Aí, milho dourado cozido, leite de coco de nuvem escorrida. Sempre traz algo mágico, né? Seja lágrima de gnomo de bebê, saltitante, caramelo, nuvem escorrida, preguiçosa, pó de ouro, barulhenta, multiplicador. Ao final de cada ingrediente, ele dá uma característica bem interessante. Preparo no caldeirão. Pré-aqueça o forno a 160 graus. Unte a forma de 20 por 30 centímetros com óleo e polvilho com farinha. 3. Bata o leite morno e o milho cozido utilizando o mixer ou liquidificador. Passe o líquido pela peneira para o bolo ficar mais leve. Transfira essa mistura para o liquidificador, junte o leite de coco, óleo, açúcar, vinagre, o coco ralado, o fubá e bata até formar uma massa homogênea. Adicione aos poucos a farinha e a chia, misture bem. Despeje a massa em uma tigela e adicione o fermento. Misture delicadamente usando uma colher de pau mágica. Com cuidado, despeje a massa na forma untada. Peça para um adulto levar ao forno pré-aquecido e assa por 40 minutos. Retire do forno, decore com coco ralado e sirva. Aí diz rendimento, né? Rende 15 pedaços, serve 15 pessoas. O tempo de forno é 40 minutos e o tempo de preparo é uns 10 minutos para fazer esse bolo, tá? Dica. Para saber se o bolo está pronto, está no ponto, ao completar 30 minutos de forno, espete um palito na massa até o fundo da forma. Se o palito sair seco, o bolo está pronto, tá? Então, aqui nós temos a receita desse bolo de milho com coco, ou bolo de espantalho de ouro, tá? Vamos lá, vamos estudar o texto.
E aí, pessoal, novamente eu vou lembrar, né? Arthur já organiza bem direitinho o caderno com as atividades dele. Mas aí não custa lembrar, né? Colocar aula de português, né, pessoal? Aula de português, a data, as páginas, tá? E aí coloca atividade, questão 1, tá? Eu vou pedir para vocês copiarem as perguntas e as respostas, tá? Terceiro ano, copiem devagar que vocês conseguem, tá? Não precisa ter pressa, aí você vai copiar a pergunta. Assinale, e aí continua. E depois coloca os quadrinhos, né? E aí cada frase que tem, tá bom? Cada frase que tem no quadrinho. Diz assim, ó, na questão 1, assinale a opção que indica o tipo de texto que você lê. O texto que a gente leu, que eu li para vocês, é um poema sobre o bolo de milho com coco, é um poema. É uma receita de bolo de milho com coco, ou é um manual de instrução para fazer um espantalho de ouro. Vocês vão marcar uma alternativa só, vão copiar tudinho e vão marcar uma alternativa. Vai marcar um X dentro de um desses quadrinhos, tá? Com a resposta correta. 2. Marque as informações que podem ser encontradas no texto. O que é que a gente consegue encontrar no texto? Quantidade a ser usada de cada ingrediente do bolo, opinião sobre o bolo, passos a serem seguidos para preparar o bolo ou tempo que o bolo deve ficar no forno. Vocês vão marcar aí, tem pelo menos 3 opções corretas, tá? Vocês vão marcar 3 opções aí. Quais são as informações que a gente consegue encontrar no texto? Tá? Questão 3. Relê as informações que você marcou na atividade anterior. Por que a receita apresenta essas informações? Porque ela precisa ser escrita de forma fácil de entender. Por que a receita? Você vai ver quais foram suas respostas da questão 2, tá? Vai ver as informações que a gente pode encontrar no texto, na receita. E aí depois você vai responder a questão 3. Por que a receita ela tem que apresentar essas informações, tá? E por que a receita ela tem que ser escrita de forma fácil de entender. 4. Releia o título e o subtítulo da receita. O título é Bolo de Espantalho de Ouro e o título é Bolo de Espantalho de Ouro e o subtítulo é Bolo de Milho com Coco, tá? Letra A. Qual deles parece ser o nome de uma receita mágica? Por quê? Qual desses dois, o título ou o subtítulo, parece ser o nome de uma receita mágica, tá? E por que você acha? B. Por que a receita tem um subtítulo com o nome verdadeiro da comida? O que é que vocês acham aí? A opinião de vocês, tá? Por que tem um nome mágico e por que tem o nome verdadeiro da receita? Bolo de milho com coco. Tá bom? Então, vocês façam aí até a questão 4. Copiar e responder, tá certo, pessoal? E aí, qualquer dúvida, fala comigo, mas é mais uma questão de interpretação mesmo.